bom dia. Essa é a videoaula de Ciências do terceiro ano. E nós vamos começar o conteúdo de O Solo. Eu começo aqui nessa página 28, certo? Então, você já se perguntou a respeito do chão, sobre o qual crescemos e vivemos? Observe a imagem e converse com seus colegas sobre os questionamentos a seguir. Essa imagem aqui, ó. A gente pode ver que essa imagem é a imagem de um solo, e esses são os questionamentos. De que você acha que é feito o solo em que pisamos? Será que todos os solos são iguais? Como cada solo se formou? São perguntas bastante interessantes, né? A gente vai obter as respostas dessas perguntas ao decorrer da explicação do conteúdo. Então, todos os seres vivos habitam a crosta terrestre, camada mais externa do nosso planeta. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Então, nós habitamos a crosta terrestre e o solo é a superfície sólida da crosta terrestre. É no solo onde nós plantamos alimentos, onde nós construímos casas, onde a gente pode andar com facilidade. Então, o solo é a parte da crosta terrestre mais importante para nós, os seres vivos. As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas, da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores, que se juntaram aos restos de vegetais de animais mortos, formando assim o solo. Como a gente pode ver, o solo não é formado simplesmente de uma só substância. Existem várias substâncias que foram formando o solo ao decorrer do tempo. Esse solo que a gente tem agora não é o mesmo solo de milhares de anos atrás. Ele vem sendo composto ao decorrer dos anos, como foi dito aqui, sofreu a influência das chuvas, das águas dos rios, dos mares, dos oceanos. Também ele é composto pelos restos mortais de animais, restos de pedras, de rochas. Tudo aquilo que fica na superfície, fica no solo, acaba sendo a composição dele. Temos aqui, uma imagem mostrando o solo, a parte mais densa dele, a parte inferior e a parte superior, que é essa parte onde a gente vive, onde a gente se locomove, onde plantamos, vivemos. É do solo que retiramos grande parte do nosso alimento e construímos nossas casas, como eu já havia dito. Por isso, devemos cuidar bem deles. Assim como a água, a gente deve preservar o nosso solo também, porque ele é bastante importante para a nossa sobrevivência. O subsolo, chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada debaixo do solo. Nele há muitos minerais, como o ferro, cobre, o ouro, o diamante, a prata e assim vai. Bem como dois combustíveis essenciais, que é o petróleo e o carvão. O petróleo, ele é uma substância bastante essencial para a nossa vida. Dela dá para se fazer bastante coisas, como a gasolina, é derivada do petróleo. O plástico também tem sua derivação do petróleo. Então, ele é uma substância que, além de ser muito cara mesmo, o petróleo, é uma substância que dá para se fazer bastante coisa. E a partir do petróleo são fabricados combustíveis, como eu já havia dito, os combustíveis como a gasolina. Então, agora, quero que vocês coloquem nessa página aqui, 29, que a gente vai falar sobre o que constitui o solo. Os solos são formados por material mineral.
areia e argila, que são fragmentos de rocha por material orgânico, restos de animais e vegetais. Aí nós temos os tipos de solo: o solo permeável, o solo impermeável, o solo umífero e os lençóis de água. O solo permeável é o solo arenoso, possui uma quantidade maior de areia devido à sua composição. Esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilitam a passagem da água. Por isso diz que é permeável. Não sei se vocês já foram na praia, mas quem já teve a oportunidade de ir na praia, a areia da praia é uma areia bastante permeável. Os grãos de areia delas geralmente são um pouquinho mais grossos do que aqueles grãos de areia que a gente é acostumado a ver. E ele é bastante permeável. Por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado. Isto é, necessita de que a água de um rio ou poço seja levada até ele. Agora vamos ver o solo impermeável. Como exemplo, temos o solo argiloso, diferentemente do solo arenoso. A argila é composta por partículas menores e com menos espaço entre si, o que deixa o solo impermeável. Por ser um solo impermeável, a argila se torna um solo úmido, ao contrário do solo permeável, que é um solo seco. Ela tem as partículas mais pequenas entre si, não deixando que a água passe com facilidade. E por ser um solo úmido, dá pra gente fazer bastante coisa com ele. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar em argila ou de utilizar ela para fazer alguma coisa, mas dá para se moldar, dá para fazer objetos, dá para fazer bastante coisa com a argila. Nós temos agora o solo umífero. É um solo que contém bastante humus, ou seja, bem bastante restos de animais, de plantas, de vegetais. Tudo isso todos esses restos compõem o solo humus. E então, uma característica do solo humus também é que a cor da terra dele é uma terra de cor preta. Ela não é aquela clarinha que a gente vê geralmente. É uma cor bastante escura. Depois nós temos os lençóis de água. A água das chuvas penetra nos nossos solos permeáveis. Ao encontrar as rochas que são impermeáveis, ela forma lençóis de água no subsolo. Esses lençóis subterrâneos correm sobre as camadas impermeáveis e, quando encontram abertura, surgem na superfície, em forma de fontes ou nascentes. As águas dos lençóis subterrâneos podem ser retiradas das fontes ou por meio de construção de poços artesanais. Os lençóis de água, como a gente pode ver aqui nessa imagem, eles ficam bem abaixo do solo onde a gente é acostumado a ficar. Então, para a gente encontrar desses lençóis aqui de água, a gente precisa cavar ele. Seja poços artesanais, poços profundos. Geralmente, essa água aqui é uma água limpa, é uma água de nascente. Ela é própria para o consumo humano, desde que seja bem tratada.